mundo parou no dia 3 de setembro de 2025, em Pequim. O que parecia ser apenas um desfile militar para celebrar os 80 anos da vitória sobre o Japão na Segunda Guerra, na verdade, se transformou em um espetáculo calculado, com o objetivo de mandar um recado direto a Washington, porque desta vez não foi apenas a China que marchou. Ao lado de Xi Jinping estavam Vladimir Putin, Kim Jong-un e Narendra Modi. Rússia, Coreia do Norte, Índia e China, 4 gigantes lado a lado, projetando ao planeta uma nova frente de poder. E é aqui que entra a parte que ninguém quer admitir. O Brasil não está fora dessa equação. Pelo contrário, está no coração desse jogo como parte dos BRICS, o bloco que hoje ameaça reconfigurar a ordem internacional. Donald Trump não esperou nem o fim do desfile em Pequim para reagir. Antes mesmo que os últimos soldados chineses deixassem a praça Tiananmen, o presidente dos Estados Unidos explodiu em sua rede Truth Social. Em letras garrafais, acusou Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un e até Narendra Modi de estarem conspirando contra a América. A frase que rodou o mundo foi direta, irônica e carregada de alerta. Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China, a mais profunda e sombria. Que tenham um futuro longo e próspero juntos. Donald Trump reagiu atacando. Classificou o desfile como uma conspiração contra os Estados Unidos, acusou Xi, Putin e Kim de tramarem contra Washington e até criticou Modi, insinuando que a Índia estaria se afastando da órbita americana. Em sua rede Truth Social, Trump escreveu: "Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China, a mais profunda e sombria. Que tenham um futuro longo e próspero juntos." Uma frase carregada de ironia, mas também de temor. Este canal é do Brasil. E é olhando pelos olhos do Brasil que analisamos cada passo dessa disputa que já é chamada de a nova Guerra Fria do século XXI. Uma guerra que não será vencida apenas com tanques e mísseis, mas com alianças, com energia, com tecnologia e com poder de influência sobre países estratégicos. O desfile em Pequim foi a imagem perfeita da mensagem que os BRICS querem enviar. O Ocidente não manda mais sozinho. O recado foi brutal, explícito e simbólico. Enquanto milhares de soldados desfilavam em perfeita sincronia, o céu se cobria com esquadrilhas de caças, drones hipersônicos e bombardeiros de última geração. Atrás do palanque central, alinhados como sentinelas da nova ordem, estavam os mísseis nucleares intercontinentais da China. Entre eles, o remodelado DF-5C, com alcance superior a 20 mil quilômetros, capaz de atingir qualquer ponto do planeta, e o novo DF-61, um míssil móvel que garante flexibilidade de ataque. Pela primeira vez, Pequim mostrou ao mundo a sua tríade nuclear completa: terra, mar e ar. Isso não é teatro, é aviso. E a presença dos líderes só reforçou esse choque geopolítico. Xi Jinping, Putin, Kim Jong-un e Modi no mesmo palanque. 4 potências nucleares, 3 delas já em confronto aberto contra os interesses ocidentais. E a Índia, que até ontem era cortejada como parceira pelos Estados Unidos, mas agora aparece dividida entre 2 mundos. O que isso significa? Que os BRICS, antes vistos como um bloco econômico alternativo, estão cada vez mais assumindo uma postura geopolítica e militar. E onde está o Brasil nisso? Bem no centro, porque sem o Brasil não existe BRICS. Sem o Brasil, o bloco não tem peso no Atlântico Sul, não tem influência direta na América Latina, não tem legitimidade como voz do Sul global. É exatamente por isso que Washington aumentou. Não apenas pelo poder dos mísseis chineses ou pela retórica de Putin, mas porque percebeu que os BRICS deixaram de ser um fórum econômico e passaram a ser uma aliança política e cada vez mais militar. E se Pequim, Moscou, Nova Delhi e até Pyongyang começam a alinhar seus discursos, Brasília inevitavelmente será chamada a se posicionar. A Europa também não ficou em silêncio. Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia, afirmou que aquela demonstração de força representava um desafio direto à ordem internacional. Em outras palavras, Pequim e Moscou não querem mais apenas negociar. Querem ditar regras. E o Brasil? O Brasil está no olho do furacão. Parceiro comercial número 1 da China, aliado histórico dos Estados Unidos em várias áreas de defesa,
e membro fundador dos BRICS. Nenhum outro país fora desse eixo tem tamanho peso simbólico para equilibrar os pratos da balança. Se o Brasil pender para um lado, muda o jogo. Se pender para o outro, também muda. Por isso, tanto Pequim quanto Washington observam cada movimento de Brasília com lupa. Aqui no Radar Militar nós afirmamos: o desfile em Pequim foi mais do que uma celebração. Foi um marco de virada. Uma demonstração clara de que o mundo caminha para uma rivalidade aberta entre os Estados Unidos e o eixo formado por China, Rússia, Índia e, de forma mais periférica, Coreia do Norte. E que os BRICS, antes vistos como apenas uma união de economias emergentes, agora são peça-chave em uma disputa que pode redesenhar fronteiras, tratados e até alianças militares. A pergunta é direta: qual será o papel do Brasil nesse tabuleiro? O desfile em Pequim não foi sobre tanques brilhando sob o sol. Não foi sobre soldados marchando em perfeita sincronia. Foi sobre o poder de intimidação. Atrás de Xi Jinping, em seu traje inspirado em Mao Tse-tung, estavam posicionados os mísseis intercontinentais DF-5C e DF-61, capazes de atravessar continentes e atingir alvos em qualquer canto do planeta. Pela primeira vez, Pequim mostrou ao mundo a sua tríade nuclear completa: terra, mar e ar. Isso significa que a China já pode rivalizar, no papel, com o arsenal dos Estados Unidos e da Rússia. Trump sabia que não podia ignorar o que acabara de presenciar. Para ele, a cena em Pequim não foi apenas uma demonstração militar, mas um sinal claro de que o mundo caminha para uma nova era de alianças. O simples fato de Narendra Modi, líder de uma democracia com mais de 1 bilhão de habitantes, estar lado a lado com Xi e Putin, foi interpretado em Washington como um abalo profundo na confiança estratégica construída ao longo das últimas décadas. Mas não se trata apenas da Índia. O que realmente apavora a Casa Branca é a possibilidade de que os BRICS, liderados por Pequim, avancem de uma união econômica para uma coordenação militar. Imagine um bloco capaz de unir os recursos naturais do Brasil, a tecnologia emergente da Índia, o poder militar da Rússia e a força industrial da China. Essa equação representa o maior desafio à hegemonia americana desde a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil? O Brasil é a peça que equilibra essa balança. Sem Brasília, os BRICS perdem o vínculo direto com a América Latina, região estratégica não apenas por seus recursos, mas por sua posição geográfica. O Atlântico Sul, com rotas vitais de comércio e acesso aos cabos de comunicação submarinos, é considerado pelo Pentágono como um corredor essencial para a segurança do Ocidente. E adivinhe quem controla esse espaço? O Brasil. Não é coincidência que nos últimos anos a presença militar americana no Atlântico Sul tenha crescido. Exercícios conjuntos, acordos de cooperação e negociações envolvendo bases aéreas e portos brasileiros ganharam intensidade. Washington sabe que, se Pequim conquistar influência direta em Brasília, o equilíbrio no hemisfério ocidental pode ser alterado de forma irreversível. O desfile em Pequim, portanto, não foi apenas uma mensagem para a Ásia. Foi também um recado para o Brasil. Xi Jinping, ao lado de Putin e Modi, mostrou ao mundo que o eixo alternativo já existe. A pergunta agora é: Brasília continuará apenas observando ou será obrigada a escolher um lado? E é aqui que mora o dilema. O Brasil tem laços profundos com os Estados Unidos. A cooperação tecnológica, os acordos de defesa e o comércio bilateral ainda são pilares importantes da nossa economia. Mas, ao mesmo tempo, a China é o maior comprador das nossas commodities. Soja, minério de ferro, petróleo, tudo segue para Pequim em volumes cada vez maiores. O Brasil não pode simplesmente virar as costas para nenhum dos dois gigantes. E agora, diante desse tabuleiro em plena mutação, fica a pergunta inevitável: o Brasil será apenas espectador dessa nova Guerra Fria ou terá coragem de assumir o papel de protagonista dentro dos BRICS, maior disputa geopolítica do século XXI?